Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Papers Update. Hoje, como vocês sabem, né, sempre temos nossos convidados aqui. Então, hoje, nosso convidado, o Dr. Fernando Fernandes. Dr. Fernando é médico psiquiatra, mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, médico assistente do Instituto de Psiquiatria da USP, supervisor do Grupo de Transtornos do Humor do Instituto de Psiquiatria também da USP, onde ele coordena o programa de tratamento em depressão, né? Então, um colega especialista no tratamento de transtornos depressivos. Dr. Fernando tem formação em terapia cognitivo-comportamental e é presidente do Conselho Científico da Brata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Então, doutor Fernando, obrigado pela presença, de estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo aqui no nosso videocast Papers Update. Eu que agradeço pelo convite, Marcelo. E o Dr. Marcelo separou 3 papers aqui muito importantes. O primeiro, inclusive, eu faço menção tá até na Bíblia, médico, cura-te a ti mesmo, né? É isso. Bastante importante. Vamos ver esses papers. Pessoal, então, só para contextualizar, né, os novos alunos, esses videocasts, né, vocês aí do nosso curso de atualização em psiquiatria aqui da AFIA, tem sempre, todos os meses, acesso a 2 videocasts. Então, a gente tem o videocast Papers Update, que é esse videocast aqui que a gente está conduzindo, e também o videocast Guideline Talk, onde a gente vai se aprofundar em um guideline específico também. A ideia desses videocasts, pessoal, é facilitar para vocês, né? Então, deixar aí a atualização mais fácil, mais direta e já com o crivo aqui da nossa equipe docente, né, daqueles artigos mais relevantes e mais importantes para vocês estarem atualizados, tá? Então vamos lá, pessoal, em tela agora, vamos ao estudo. Risk of Suicide and All-Cause Death in Patients with Mental Disorders, a Nationwide Cohort Study. Então esse estudo, pessoal, foi publicado na Molecular Psychiatry, né, Nature, agora no ano de 2025, Fernando, um estudo super recente aí. Então, esse estudo foi conduzido por algumas instituições aí, né? Então, Department of Psychiatry, Helian University, Sacred Hearts Hospital, Samsung Medical Center, Depression Center, é um estudo da Coreia do Sul, né? Então, um estudo super interessante aí, que eles conseguiram fazer um coorte. A coleta de dados desse estudo foi de 2009 a 2021 e publicado agora, né? Janeiro de 2025. Vamos a esse estudo então, doutor Fernando? Vamos lá, dados super recentes. Bom, a importância desse estudo aqui é autoevidente, né? Transtornos mentais estão associados ao aumento do risco de morte prematura, inclusive incluindo suicídio. A morte prematura, tem gente, nos transtornos psiquiátricos, tem gente que pensa que é apenas para o suicídio, mas não, ela inclui suicídio, mas principalmente o aumento de risco cardiovascular também é importante, né? A ênfase nesse estudo aqui a gente vai ver suicídio. Objetivo primário, examinar o risco de suicídio e morte por todas as causas com transtornos mentais, considerando fatores demográficos, clínicos e estilo de vida. Objetivo secundário, avaliar o risco de morte por todas as causas em pacientes com transtornos mentais. Metodologia, fonte de dados de um banco de dados nacional na Coreia. Período de estudo foi observacional, né, de 11,11 anos, observação, melhor dizendo, foi um segmento, né, uma coorte com 11,11 anos e a população de quase 4 milhões de participantes com idade maior ou igual a 20 anos. Um estudo enorme, né, Fernando? Se a gente for ver um coorte, pessoal, 11 anos, né, de segmento, 4 milhões aí de pacientes, um estudo gigantesco lá da Coreia do Sul, né? Muito representativa. A definição de transtorno mental pela CID-10. Então, eu vou relacionar brevemente aqui os transtornos incluídos: deficiência intelectual, TDAH, transtornos do espectro da esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtornos ansiosos de maneira geral, TOC, TEPT, transtornos alimentares, insônia, transtornos relacionados ao uso do álcool, outras substâncias, síndromes demenciais e transtornos de personalidade, sem distinguir o transtorno de personalidade ou o cluster. Bom, próximo slide, os transtornos com principal risco de suicídio
avaliados nesse estudo. Muito bem, transtorno de personalidade. Aqui não destaca qual dos transtornos de personalidade, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? O transtorno de personalidade borderline muito relacionado ao risco de suicídio, outros também, principalmente do cluster B. Aliás, é até assim difícil encontrar uma pessoa com um transtorno de personalidade grave do cluster B que tenha apenas sintomas ou comportamentos de um desses transtornos. Então, normalmente há uma intersecção, né, Fernando? É uma intersecção, né? E no cluster B a gente está falando do borderline, narcisista, antissocial e o histriônico, né? Vamos lembrar uma coisa, a comorbidade com depressão é muito grande, né? Se não com episódios depressivos, sintomas depressivos, né, ao longo da vida é enorme, sintomas seja episódio de fato ou sintomas subsindrômicos. Outra coisa, abuso de substância, ainda que não caracterize um transtorno, né, relacionado ao uso de substâncias, mas muitas vezes caracterizando, mas às vezes não caracterizando, o uso de substâncias também é muito grande. Então, há vários sintomas psiquiátricos ou até mesmo comorbidades que são muito comuns a essa classe de transtornos de personalidade que todos aumentam o risco de suicídio, né? E às vezes a diferenciação diagnóstica também é difícil, né, Fernando? A gente diagnosticar ali um episódio depressivo em um paciente ali borderline ou com transtorno de personalidade histriônico que já tem o quadro já é bastante complexo, né? A gente conseguir identificar exatamente e temporalmente o início, né, e a manutenção daqueles sintomas. Então o desafio diagnóstico é até maior, né? E a comorbidade também é importante ser tratada, né? Você falou muito bem, porque já é um quadro muito ruidoso, Sim. Cuja instabilidade emocional é bastante intensa e às vezes identificar episódios depressivos isolados, já que os sintomas eles desaparecem com uma frequência bastante grande, às vezes é um desafio diagnóstico. Desafio diagnóstico também, muitas vezes, até fazer o diferencial com o próximo transtorno bipolar. Sem dúvida. Que também aumenta bastante o risco de suicídio, e os transtornos do espectro da esquizofrenia também estão entre aqueles com maior risco de suicídio. Marcelo, eu queria me deter um pouco nesse slide, porque não apareceu aí depressão, né? Não apareceu transtorno relacionado ao uso de substâncias. Vamos comentar um pouco sobre isso, né? Por que sempre quando me perguntam, seja a mídia leiga me perguntando, ou seja quando eu estou dando aula para o médico geral, estou dando aula para especialista, eu falo que depressão é o principal transtorno relacionado ao risco de suicídio. Isso é um fato, é um dado e também tem uma razão didática por trás. Eu explico. Depressão entre os transtornos que aumentam o risco de suicídio, ele é o mais prevalente, né? 18% das pessoas ao longo da vida terão pelo menos um episódio depressivo, esse episódio aumenta o risco de suicídio, então pela prevalência e aumento do risco, soma as duas coisas, do ponto de vista populacional é o mais importante relacionado ao risco de suicídio. E quando eu falo suicídio para o pessoal que está me vendo, pode pôr aí comportamento do espectro suicida, né? Que vai desde do pensamento, ideação, planejamento, preparação e uma tentativa de suicídio, um suicídio consumado. Então tudo isso está aumentado na depressão. Fernando, mas não tem outros transtornos relacionados ao risco de suicídio? Tem. Transtorno bipolar, vamos pegar como exemplo o transtorno bipolar. Quando que o risco está aumentado sobremaneira no transtorno bipolar? Nos episódios depressivos ou mistos, que é aquele episódio que tem os sintomas depressivos, mas também tem os sintomas maníacos ou hipomaníacos também, uma depressão acelerada, o risco está muito aumentado, mas há sintomas depressivos. Fernando, o uso de substâncias não está relacionado também ao aumento do risco? Está relacionado ao aumento do risco. Porém, quando que está aumentado o risco? Quando um adolescente ou um jovem adulto está numa rave, dançando, se divertindo, usando estimulantes, ou é depois, quando ele apresenta sintomas depressivos, né? Ou quando ele está tendo uma bad trip com sintomas depressivos. É quando apresenta sintomas depressivos. Até mesmo na esquizofrenia. Muitas vezes se pensa que é na vigência da psicose, quando o paciente está lá paranoico, delirando, ouvindo vozes, é aí que está o risco. Sim, existe o risco nesse momento, claro que existe, mas é principalmente mediado também por sintomas depressivos. E a mesma coisa pode dizer para os transtornos de personalidade. Aí que entra a razão didática de eu dizer que a depressão
é o principal fator de risco. Porque mesmo nesses outros transtornos cujo risco é muito aumentado, é na vigência de sintomas depressivos. Perfeito. É na vigência de sintomas depressivos. Por isso que eu falo, tanto como clínicos na nossa prática clínica diária, quanto como formadores de opinião, porque a prevenção de suicídio exige isso. Tem que ter um envolvimento de toda a sociedade, principalmente dos médicos. Então, quando a gente vai trabalhar a prevenção de suicídio na sociedade, informar isso é muito importante. Né? Qual que é vamos dizer, do ponto de vista médico, o principal pilar da prevenção de suicídio? É a detecção precoce e tratamento incisivo dos transtornos psiquiátricos de maneira geral. De modo que 90%, alguns estudos dizem, já teve estudo que disse 97%, tem pesquisador que fala que virtualmente 100% dos casos de comportamento suicida, e principalmente tentativa de suicídio, estariam relacionados a um transtorno psiquiátrico. Então a prevenção envolve necessariamente detectar precocemente e tratar de forma incisiva e correta, né? E desses transtornos, qual aquele que merece uma maior atenção do ponto de vista assim, cara, o povo precisa reconhecer isso mais precocemente. Certamente sintomas depressivos, todos, obviamente. Mas se fosse para eleger um como alvo da prevenção de suicídio, são os sintomas depressivos, independente do diagnóstico, né? E aí tem um outro pilar que eu costumo dizer da prevenção de suicídio, que é a presença de vínculos fortes e saudáveis, que acaba não sendo o tema aqui dessa aula, né? Mas pelo menos do ponto de vista médico, isso tem que ficar bem claro. Esse primeiro pilar que eu falei, detecção precoce, tratamento incisivo, todos os transtornos psiquiátricos, mas principalmente reconhecendo sintomas depressivos. Acho que um cuidado ainda maior com isso, né, Fernando? E eu acho que o médico, né, dentro das competências médicas, se a gente for pensar, entra também a promoção de saúde, né? O médico como promotor da saúde ou como educador em saúde. Então, acho que isso que você está colocando é perfeito, né? Então, independente ali do diagnóstico psiquiátrico, é importante a gente perceber essa polarização dos sintomas depressivos, da tristeza, da angústia, né? Nesse sentido da depressão, independente do diagnóstico, né? Então, parece que é mais perigoso para as pessoas quando a pessoa está mais triste, quando a pessoa está mais angustiada, quando a pessoa está mais desesperançosa. Isso pode acontecer, pessoal, como o Dr. Fernando apresentou para vocês, em alguns transtornos mentais, mas acho que é muito importante a gente conseguir até educar ali os pacientes, as famílias nesse sentido, né, para ter esse cuidado e esse sinal de alerta, né, quando isso estiver acontecendo, já perceber que existe um risco maior acontecendo naquele momento, né, naquele período ali. Né? E para finalizar esse ponto, é muito importante salientar que nem sempre a gravidade do sintoma propicia um risco maior. Eu explico. A gravidade dos sintomas depressivos certamente estão relacionados ao risco de suicídio, mas não é o principal fator. O principal fator associado ao risco de suicídio é a presença de desesperança. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa não está apresentando aqueles sintomas graves, exuberantes, que saltam aos olhos, como popularmente se fala, doutor, acho que não é depressão que ele tem. Depressão não é aquela coisa de ficar deitado, não conseguir fazer nada. Quase o estereótipo, né, Fernanda? Aquela pessoa que fica dentro do quarto, dormindo, tudo apagado, chorando o dia inteiro. E a maior parte dos casos não se apresenta assim, né? Não são assim. E, curiosamente, muitas vezes não é a pessoa que está com a depressão mais grave que está mais em risco. É aquela pessoa que já perdeu esperança. É aquela pessoa que, quando está no consultório, fala assim, doutor, a vida é chata mesmo desse jeito. Muito bem, mas você está aqui tratando, você vai melhorar? Não acredito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Acho que a vida é isso mesmo. Estou aqui porque minha esposa mandou. Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu conquistei o que tinha que conquistar. Essa pessoa está apresentando o quê? Desesperança. Agora você pega aquela pessoa extremamente grave que está na tua frente, apresentando um sofrimento intenso, até incapacitada momentaneamente. Mas aí você pergunta para ela, por exemplo, se ela pensou em fazer mal a si mesma. Ela fala assim, não, doutor, não, pelo amor de Deus, eu estou aqui, estou me tratando, eu vou melhorar, vou voltar a ser o que eu era. O que essa pessoa tem? Ela tem esperança. Essa está mais protegida do que a primeira. Sim. Então, muito cuidado com isso. Muito bem, risco de morte por todas as causas. Deficiência intelectual, há um aumento do risco, transtornos do espectro da esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso do álcool. Tem uma estatística que ela foi uma projeção que fizeram para 2020, essa projeção ela se
concretizou, né? Se a gente pegar o quanto que a pessoa deixou de viver porque morreu precocemente, somar os anos que ela se tornou incapaz, tem algumas doenças psiquiátricas que são terríveis, né? O transtorno bipolar, a esquizofrenia, a depressão e, no caso dos homens, o transtorno relacionados ao uso do álcool. Então, faz as pessoas morrerem precocemente, faz as pessoas viverem com incapacidade. Se nós formos ver a análise de subgrupos quanto ao gênero, transtorno do espectro da esquizofrenia, 8,4 para mulheres, 4,96 para homem. Transtorno bipolar, 8,29 para mulheres, 5,19 para homens. E transtorno depressivo, 3,22 para mulheres, 2,83 para homens. Transtorno depressivo é mais frequente em mulheres, uma razão de 2 para 1, mas mulheres se cuidam mais, por isso que acabou não sendo 2 para 1 ali na proporção. Muito bem, um achado importante é um risco aumentado de suicídio e morte por todas as causas em pacientes com transtornos mentais de maneira geral, né? Então, transtorno mental não é só sofrimento, não é só incapacitação, e o risco de morte não é apenas por suicídio, por todas as causas, né? E acho que isso, né, Fernando, como você falou, acho que mostra a dificuldade, às vezes, desse paciente com algum transtorno mental de também ter o cuidado médico necessário em alguns momentos, né? Então, por exemplo, né, aquele dado, aquele exemplo, né, um paciente que está num quadro depressivo, ou em um paciente com transtorno bipolar, ou paciente com esses transtornos mentais que estão colocados, às vezes existe uma dificuldade até na aderência ao tratamento clínico, por exemplo, né? Então a pessoa pode ter ali uma prescrição de medicações para a pressão alta, para o colesterol, diabetes, quer que seja, e ter uma dificuldade grande em conseguir seguir aquela prescrição. E muitas vezes eu ouso dizer aqui que não é porque aquela pessoa não quer ou não entende que precisa tratar, mas sim porque ela tem uma dificuldade muito grande de seguir aquelas orientações, né? Eu costumo falar, pessoal, que para exemplificar, né, para quem não entende o que é a depressão, às vezes para o paciente deprimido, né, para conseguir levantar e pegar um copo d'água na cozinha, já é um esforço tremendo, né? Já é uma coisa que gasta muita energia daquele indivíduo e é algo muito penoso para ele, né? Então, às vezes podem parecer coisas simples, né? De ir numa consulta, de um clínico, de tomar um remédio ali toda manhã, mas veja que esse paciente com depressão, por exemplo, ele pode ter alteração do ciclo sono-vigília, dificuldade de atenção, dificuldade de alimentação, pode estar mais lento, né, da parte psicomotora, ou às vezes mais agitado, mais inquieto. Tudo isso são barreiras para uma aderência a um tratamento clínico adequado, né, Fernando? Então, uma das hipóteses, né, que isso também pode estar envolvido nesse aumento das causas de morte aí, de pacientes com transtornos mentais, né? Eu acho que isso é algo que pelo menos me chama atenção e me faz pensar, né? Sobretudo na esquizofrenia eu penso nisso. É um paciente que, até por falta de discernimento, muitas vezes não sabe e não consegue cuidar de si mesmo. Sobre isso que você falou, tem um exemplo bastante didático, um estudo chinês, gigantesco, né, como quase tudo na China, e que fez uma correlação entre pessoas que tinham depressão grave e baixa vitamina D. Aí que surgiu aquela hipótese, então quer dizer que a vitamina D está relacionada à depressão, né? Coloca na caixa d'água, né? Vitamina... Coloca a vitamina D. Aí, só que a conclusão a que chegaram é que é justamente essa. Pessoas com depressão grave não tomam sol e não se alimentam bem. É lógico que eles vão ter vitamina D baixa, né? O que não significa que a baixa vitamina D causou a depressão. Na verdade, aquilo era mais uma consequência. E a baixa vitamina D vai levar a outros problemas, né? Então, é bastante interessante isso. E tem também, Dr. Marcelo, o contrário. O que é o contrário? É que os pacientes com múltiplos transtornos clínicos ou múltiplos sintomas clínicos são aqueles para os quais se tem menos atenção para os sintomas psiquiátricos ou os transtornos psiquiátricos que eles carregam. Então, tem via de mão dupla. Então, estudo é bastante conhecido isso. Quanto mais a pessoa tem comorbidades e sintomas, comorbidades clínicas e sintomas físicos, menos os médicos pensam do lado psiquiátrico.
Então precisa tratar os dois juntos. Às vezes é um cobertor curto, né, Fernando, assim, da gente tentar de alguma forma equilibrar esse cuidado e um atendimento multidisciplinar, integrado, é um desafio grande, né? Pacientes com comorbidades psiquiátricas e clínicas, né? Exatamente. Só um parênteses, pessoal, vamos voltar para Um achado importante, né? O risco aumentado de suicídio e morte por todas as causas em pacientes com transtornos mentais, né? E uma variação substancial entre os tipos de transtornos mentais para ambos desfechos. Então, alguns transtornos aumentam mais o risco de suicídio, alguns outros transtornos aumentam mais outras causas de morte. Recomendações: intervenções clínicas, identificação e mitigação de fatores de risco para suicídio e morte, e políticas de saúde, desenvolvimento de políticas públicas específicas para a prevenção de suicídio. No nosso meio existem iniciativas, mas uma política integrada, coisa que levaria anos, décadas para ser estudado e implementado de uma maneira adequada, a gente é carente ainda, né? As limitações desse estudo: um viés de seleção, uso de dados de pessoas que participaram de programas de triagem, a definição de transtornos baseada apenas em códigos diagnósticos identificados nos dados de sinistros, e fatores não incluídos, como histórico familiar de suicídio, fatores psicossociais e ambientais, que são muito importantes, e o uso de medicações psiquiátricas. Então, quanto às conclusões: riscos aumentados, suicídio e morte por todas as causas, aumentados em pacientes com transtornos mentais. Evidências para políticas públicas, resultados esperados para fornecer evidências na formulação de políticas públicas de prevenção de suicídio. Perfeito, Fernando. Pessoal, então encerramos aqui esse artigo que está aberto aí no YouTube para vocês, né? Então convido vocês a assistirem, né, e seguirem aprendendo aí com a gente no nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Vamos seguir esse videocast na nossa plataforma. Vamos abordar agora efeitos cognitivos de antipsicóticos, quais as melhores estratégias, e também fatores protetivos, fatores de risco para a prevenção de suicídio aí dentre a população médica. Então, 2 artigos super interessantes. Convido vocês a se inscreverem no nosso curso de atualização em psiquiatria aqui da AF e seguirem com a gente aprendendo. Dr. Fernando, obrigado pela apresentação, por estar aqui com a gente nesse artigo. Eu que agradeço pelo convite.